18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. No ar, mais uma edição do 18 horas. Alô, você. Karime Leão. Oi, Fala, Carlão. Boa noite. Bem? Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, e participe conosco, hein? Nosso WhatsApp está à sua disposição. Só para você, querido ouvinte. Anote aí, participe. 994887592. É esse, Karime. Então, a gente quer saber se você concorda ou não com as opiniões que a gente mostra, que a gente revela aqui no 18 horas. Tá valendo também a sua sugestão de pauta. Manda um zap pra gente. E é claro, vale também a sua honrosa participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí, 994887592. 18 horas. Karime, direto pro trânsito, né? Vamos dar um rolê no trânsito com o Valzê, olha. Adorei, Valzê. Boa noite, Valzê. Valzê, todas as manhãs aqui na Mix com você. Valzê é fera. Vamos agora falar com o André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. Carlão, boa noite a você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Valzê também tá ouvindo a gente. Vamos falar do trânsito na zona oeste aqui da capital amazonense, mas olha só, tem uma informação aqui, um caminhão em pane, bem na entrada do viaduto Boulevard, no sentido bairro centro, hein? Atenção, condutores. Agora as informações aqui pela zona oeste de Manaus, na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, trânsito carregado em todo o trecho, desde ali do cruzamento com a rua Senador Cunha Melo até próximo à Avenida Compensa, né? Ali as proximidades da Prefeitura de Manaus. Aí tem esse semáforo, passou dali, já encontra folga a mais no trânsito. A gente está falando dessa informação também para quem vai seguir ali no sentido Ponta Negra. E a gente continua nas ruas de Manaus, daqui a pouco trazendo mais informações sobre o trânsito aqui da capital amazonense. Karime e Carlão. Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente te chama novamente. Agora 6h04, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Situação precária da BR-319 aumenta o número de acidentes fatais. A situação também é alarmante nas AM 010 e 070. No Amazonas, mais de 5.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas por causa da cheia dos rios. Denúncia de crime de racismo contra a vereadora de Maués é investigado pelo Ministério Público. Agora 6h05, vamos juntos, hein? Até às 7 da noite com esses e outros assuntos. Os destaques desta quinta-feira, 15 de maio de 2025. Está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, começando o programa com a situação de abandono da BR-319. Nós estamos sempre trazendo essa situação da BR-319 porque é de extrema importância, querido ouvinte. É a única ligação do Amazonas com o Brasil, inclusive. Estamos há décadas aí aguardando a revitalização da rodovia que está no meio de interesses políticos aí. Interesses que, né, parecem não atender aí todo mundo. Interesses que são bem particulares. Menos a população se beneficia com esses interesses. Nós que moramos aqui no estado do Amazonas, Karine. Carlão, interesses aí que parecem atender a todo mundo, menos a população que mora aqui e precisa da BR. E não é de hoje que falam da revitalização da BR-319 como promessa de campanha. Lembro do vice-presidente do Bolsonaro, Coronel Mourão, que em campanha prometeu aqui comer a boina caso a BR não fosse revitalizada. Pois bem, o mandato acabou, o nosso problema continua e ninguém comeu boina nenhuma. Tá certo, a BR-319 não precisa nem falar que é vital para a economia do nosso Amazonas. Com ou sem revitalização, os caminhões, carretas e a própria população continuam usando a rodovia para poder exercer aí um direito básico, que é o direito de ir e vir. Infelizmente, a questão é tratada como um capricho aí do Amazonas pela ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, e nós estamos ainda isolados aqui do resto do Brasil. Seguimos aqui isolados e esquecidos
esquecidos praticamente. Esse abandono irresponsável e ignorante, além de causar prejuízos para o Amazonas, deixa vítimas, tá? Só nos 3 primeiros meses do ano, 5 pessoas morreram em acidentes na BR. O repórter Kennethson Paz está com esse levantamento e conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kenneth. Então, a situação na rodovia, na BR-319, só piora, não é isso? Exatamente, Karine e Carlão, muito boa noite para vocês, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. A BR-319, Karine e Carlão, virou um sinônimo de perigo e também de descaso para todas as pessoas que dependem da BR para poder se locomover. A estrada que deveria ser um alívio para a gente, na realidade, é um grande transtorno. Infelizmente, atualmente também temos um grande número de acidentes fatais ali na BR-319. Já tivemos pelo menos 16 acidentes durante todo esse período de tempo, né? E quase a metade das 11 mortes de todo o estado do Amazonas, elas aconteceram ali na BR-319. Esse é um cenário mesmo de sempre. Ali o asfalto é precário em muitos trechos dali da BR-319. A sinalização também, ela está desaparecida praticamente em alguns pontos e nenhum tipo de orientação para quem dirige dia ou noite. Ou seja, a situação ela fica ainda mais chocante para as pessoas que precisam circular por lá também à noite. O caso mais chocante que a gente tem para lembrar agora foi daquela estudante que sobreviveu a um acidente entre o Porto Velho e o município de Humaitá, onde 5 pessoas morreram na hora. Essa jovem, ela acabou quebrando as costelas, teve lesões aqui na cabeça também, e ela até segue em tratamento. A família, ela chama de milagre, mas também cobra providências urgentes para que essa situação não venha se repetir novamente. A gente tem também relatos de comerciantes daquela região que dizem que acidentes de trânsito acontecem praticamente todos os dias por lá e que falta até inclusive polícia para tentar regular a situação na BR-319. Inclusive eu entrei em contato com um dos representantes da liderança do movimento Amigos da Associação de Defensores da BR-319, que ele mencionou que falta sim fiscalização na BR para poder conter esses tipos de acidentes. Vamos ouvi-lo. E a falta de sinalização, de controle pelas nossas autoridades do trânsito, principalmente a PRF, precisa ser intensificada, sabendo de que a BR-319 tem aumentado o seu fluxo, ela precisa intensificar esse controle na rodovia. Tem acontecido muitos acidentes no trecho de Humaitá a Porto Velho, trechos que precisam ali ter controle de fiscalização, câmeras de vigilância, radares para poder inibir a alta velocidade nesse trecho da rodovia. 18 horas. É um sonho, né? Essa fala é de um sonho de todo um cidadão amazonense que deseja uma BR transitável. O que a gente vê na realidade são asfaltos em condições precárias. A gente ainda está com as 2 pontes ali que ainda não foram reconstruídas. A ponte sobre o Rio Curuçá já está em fase avançada de construção, só que a Altasmirim ainda não passou por toda essa reforma. Inclusive foi até pauta também na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E em relação à fiscalização, a própria PRF, ela disse para o Ministério da Justiça que ela não tem efetivo nem estrutura para poder fiscalizar a BR-319. São 106 policiais para todo o estado e apenas 3 postos ali de fiscalização, que até o próprio deputado Amon Mandel criticou, dizendo que estão praticamente abandonados. Esse assunto também já foi pauta dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que também fizeram duras críticas em relação à falta de celeridade para poder tentar resolver essa situação. Inclusive, o próprio Eduardo Braga fez duras críticas em relação à ministra Marina Silva, porque apesar de ter documentação, de ter um estudo, um planejamento para que a BR saia do papel, infelizmente a gente tem uma ministra que ela não leva muito a sério aqui as nossas perspectivas, as nossas necessidades. Vamos ouvir agora Eduardo Braga. A Marina, com a sua visão retrógrada, ultrapassada, em vez de falar de inovação tecnológica, de monitoramento sobre a BR-319, ela prefere ter uma postura absolutamente contra.
ao ponto dela dizer numa audiência pública, numa CPI no Senado, de que a BR-319 só serviria para ser uma estrada de passeio. 18 horas. Omar Aziz também subiu o tom contra essa falta de agilidade na hora de falar sobre BR-319. Ele acusou inclusive o IBAMA de defender os interesses de outros países e também de ignorar a realidade de quem vive aqui na nossa Amazônia. O Omar Aziz, inclusive, ele também lembrou que em Urucu já se explora gás natural há quase 40 anos, sem incidentes, e que é possível ter desenvolvimento aqui na nossa Amazônia, preservando também a natureza, que a gente já tem vários outros modelos de negócios que são bem desenvolvidos na Amazônia, mas que não foram ali como as pessoas tendem a dizer, dizendo que destrói toda a nossa floresta. Então isso na realidade é balela, é historinha para boi dormir. Eu também peguei uma outra sonorinha do superintendente do DENIT, ele que fala pra gente sobre algumas novidades. A ponte sobre o Rio Curaçá tá saindo e vai ser entregue em breve, e ele também falou a respeito sobre asfaltamento de partes da BR-319. Vamos ouvi-lo. Essas duas pontes que tiveram uma queda no final de 2022, a gente quer entregar agora no final desse ano de 2025, com completa segurança, elas vão ser estendidas, vão passar todas de 90 para 150 metros. Então esse trabalho tem sido desenvolvido, foi um trabalho complexo. A gente entende, e o DENIT institucionalmente entende, que essa rodovia ela é essencial para a Amazônia, essencial para Manaus. É uma rodovia que tem uma importância econômica muito grande, uma atenção especial que tem sido dada pela toda a bancada do Amazonas, particularmente pelo senador Eduardo Braga, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível e entregar ela em condições de trafegabilidade durante todo o ano. 18 horas. Ainda segundo o DENIT, Karime, a previsão é que novas estruturas elas sejam concluídas até dezembro deste ano, Karime Carlão. Nossa, vamos sonhar, vamos aguardar, né? Vamos acreditar dessa vez, será, Carlão? Bora, vamos. Vamos lá. Paga nada. 6h13, você no melhor mix do Brasil. Karime, a gente segue, né? Porque não é só, vamos infelizmente, seguir. não é só a 319 que está com problemas, não. Nós estamos falando agora da situação da M010 e da 070, que por lá também, além dos buracos, a falta de sinalização tem virado sinônimo de tragédia, hein, Karime? Carlão, inclusive o assunto hoje foi pauta na tribuna da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas e com denúncia de mortes nas estradas, na 010 e na 070. Rodinei Araújo acompanhou esse assunto. Realmente foi um tema de destaque hoje na tribuna, não é não, Rodinei? É isso mesmo, Karime. O deputado comandante Dan fez um alerta que já virou rotina e tragédia. Nas rodovias AM010 e AM070, a falta de sinalização está custando vidas. Ele lembrou, inclusive, um acidente grave que aconteceu em dezembro do ano passado, perto de Rio Preto da Eva, na M010, quando um ônibus bateu de frente com uma carreta. Vocês lembram, né? 4 pessoas morreram nesse acidente e, desde então, o Ministério Público até começou a investigar as ações do Detran e da Polícia Militar nessas áreas. Mas, segundo o deputado Dan, o buraco é mais embaixo e o asfalto também. Na M010, por exemplo, já são 4 anos de obras e os acidentes não param. O parlamentar disse ainda que o problema é a combinação perigosa de má sinalização e péssima pavimentação. Nós já vamos aí para quase 4 anos ou mais que isso, e que aquela obra está ali em andamento com a expectativa de talvez no ano que vem ela ser concluída. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo. É uma rodovia que não está devidamente sinalizada, principalmente as partes que estão hoje perfeitamente trafegáveis e que as pessoas ali desenvolvem uma maior velocidade. Às vezes, se você for trafegar pela rodovia, você vai perceber que não há sinalização nem horizontal nem vertical. Quando existe, é mal feita. Já na M070, que liga Manaus aos municípios de Iranduba e Manacapuru, apesar do asfalto novo, a sinalização continua devendo. Dan Câmara citou ainda que na comunidade do Ariaú tem até pneus jogados na pista como se fossem obstáculos de corrida. Você vê um monte de pneu jogado no meio da rua, da rodovia, sem qualquer iluminação, sem qualquer sinalização, expondo a integridade física, a vida das pessoas a risco. Agora,
No último final de semana nós tivemos um acidente com morte, né, ali na rodovia, e é constante a presença desse acidente. O deputado chegou a defender a privatização das rodovias estaduais com cobrança de pedágio e tudo mais, mas com estrada segura do que ficar nesse risco todo. O perigo das estradas aqui no Amazonas, Karime e Carlão, também chegou à situação crítica em que se encontra a BR-319. Desde o desabamento da ponte lá no rio Altaz-Mirim, em 2022, o tráfego no local está sendo feito por uma balsa. Mas, segundo o deputado, a balsa mais atrapalha do que ajuda, porque o equipamento está provocando o represamento do rio e já causa até acidentes com canoas motorizadas. O deputado comandante Dan disse ainda que vai enviar requerimentos ao governo do estado pedindo soluções para as estradas aqui do Amazonas. Tomara que dê certo, né? Volto com vocês. Tá aí, né, Karime? Mas são 3 estradas. Mais promessas, mas a questão é grave. A questão da BR-319 é urgente, é grave. Né? Está aí há décadas para ser revitalizado. De novo, é uma BR que existe desde 1970. Ninguém está pedindo para botar floresta abaixo para criar uma rodovia como estão fazendo lá em Belém, justamente para a COP30. A mesma ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é contra a revitalização de uma rodovia aqui no estado do Amazonas, que já existe desde 1970, essa mesmo desmatou quilômetros de floresta em Belém para fazer uma rodovia, para fazer uma estrada, para receber, aí sim, para passear e receber o pessoal lá na COP30. Quer dizer, é uma vergonha, 2 pesos, 2 medidas de diferença. É irresponsabilidade e ignorância. Não enxergar para o estado do Amazonas e não perceber a importância econômica vital da 319. 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue ligado em 100,7, daqui a pouquinho. Denúncia de crime de racismo contra a vereadora de Maués é investigado pelo Ministério Público. Esse é o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar de oportunidade para os concurseiros, hein? Atenção, você aí que está de plantão aí só esperando. Foi anunciado o novo concurso da Secretaria Municipal de Educação em Manaus. Sim, Carlão, o anúncio foi feito pelo prefeito Davi Almeida. O concurso vai acontecer ainda esse ano e oferecer 1.500 vagas. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. O novo concurso público da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, vai ofertar 1.500 vagas, sendo 1.000 para chamamento imediato e 500 para cadastro reserva. O anúncio aconteceu durante a abertura do 10º Festival Olímpico da Educação Infantil, realizada no Centro Integrado Municipal de Educação Lúcia Melo Ferreira Almeida, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, que esteve no evento, disse que a previsão é de que o concurso público seja realizado no período de dezembro deste ano a fevereiro de 2026, pois alguns prazos legais precisam ser cumpridos até a efetiva aplicação das provas. E acredito que entre dezembro e fevereiro, dezembro desse ano e fevereiro do ano que vem, o concurso está sendo realizado. No mais tardar, o concurso vai ser feito até o final do mês de fevereiro. Então, nós estamos dando tempo para, por exemplo, professores, pedagogos, técnicos administrativos. Nós vamos ter vaga para fisioterapeutas, nós vamos ter vagas para psicólogos, nós vamos ter vagas para assistentes sociais, fonoaudiólogo, arquiteto, tudo isso nós vamos estar fazendo, que se cabe ali dentro dos administrativos. É um concurso, dentre as vagas iniciais, 1.000 vagas, um cadastro reserva de 500 vagas. Então, esse concurso se faz necessário para que a gente possa reforçar ainda mais a nossa equipe de educação municipal, educação básica. O concurso público vai reforçar a educação básica do município, considerada a melhor entre as grandes capitais do país, principalmente, como afirmou Davi Almeida, para seguir melhorando os índices de aprendizado, que neste ano tem a meta de zerar a taxa de analfabetismo. Das grandes cidades, as metrópoles cidades brasileiras, Manaus está em primeiro lugar. E a nossa meta agora é erradicar o analfabetismo. Nós vamos gerar emprego, gerar renda, dar oportunidade para que os professores que queiram adentrar a melhor equipe de educação básica das 10 maiores cidades do Brasil.
O concurso ainda vai passar por um processo de licitação, escolha da banca para organizar o certame, com os candidatos tendo tempo suficiente de preparação para as provas, como explica o secretário municipal de Educação, Júnior Mar. Vão se preparando, vai para o cursinho online, vai para o cursinho presencialmente, vai para a mesa da cozinha lá na sua casa, estude muito, porque chegou a sua grande oportunidade de ser um servidor público da educação municipal de Manaus. André Meirelles para o 18 horas. Então é só ir se preparando, né? 18 horas. Para 6h22, você no melhor mix do Brasil. Participe conosco do programa 18 horas, em 994887592, valendo a sua participação. Mix. Política. Vamos falar de política agora, Carlão. Agora. Vamos lá, Kennedson Paes e Nathalie Moraes já aqui com a gente. Nathalie, boa noite, então. No programa dessa quarta, a gente comentou aí a troca de farpas entre o deputado Ednailson Rosen e o secretário de Esportes de Estado, Jorge Lins. Agora o deputado fez uma declaração dizendo que aturava o secretário, enfim. Atualiza pra gente em que pé está essa situação, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, a crise no governo agora também chegou na pasta do esporte, viu? Olha aí. Parece que o negócio tá pegando fogo por lá e a amizade ali que existia entre o deputado estadual Rosenha e o secretário Jorge, o secretário de esportes aqui do nosso estado, parece que eles estão meio que rompendo os laços, isso porque o Rosenha foi lá, quebrou o silêncio na tribuna ontem, como eu disse, ele hablou e hablou muito, o presidente da casa chegou a pedir que os parlamentares respeitassem o secretário Jorge, mas a verdade é que o Rosenha, o deputado estadual Rosenha, disse que ele aturava o secretário de esporte Jorge Elias Oliveira. A declaração foi dada, em uma entrevista depois de uma mudança no tom, vamos dizer assim, já que o Rosenha, além de ser deputado estadual, Karime, ele é presidente da Federação de Futebol Amazonense, né? Então ele deu uma declaração, vamos ouvir aí o trecho onde ele disse que ele realmente chegou ali no topo dessa, vamos dizer assim, do que ele poderia aturar. Vamos ouvir. Faturava, porque todo mundo sabe e pode acompanhar minhas mídias sociais, a mídia social da FAF. Todo mundo acha que a culpa de não ter energia na arena, de não ter iluminação, é a culpa do Rosenha. Apanhava calado, mas agora chega de levar culpas que eu não tenho. Quando saiu a decisão que Manaus não seria sede, eu soube logo pela manhã, de forma antecipada, e fiquei calado, né? Fiquei calado, porque eu sabia o que tinha acontecido. Agora, além dele ser o culpado, ele ainda vai pra mídia de lá repudiar, colocar a culpa na FIFA, colocar a culpa na CBF, colocar a culpa não sei o quê. A culpa é dele. A culpa é dele. Ele sabe quantas vezes eu liguei pra ele pra explicar que a FIFA não estava satisfeita com o tratamento. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, acabamos de ouvir aí a fala do deputado estadual Ednailson Rosenha. Inclusive, Carlão, ele disse realmente que a paciência acabou, né? E a conta chegou. Isso porque o Rosenha protocolou nesta quarta-feira, né? Durante a sessão ali, um pedido de convocação para que o secretário Jorge Elias preste esclarecimentos aí na Assembleia Legislativa, né? Já que, segundo o parlamentar, o secretário teria, né? Ele teria meio que sabotado o Amazonas nessa competição. Ele é o culpado, né? No caso. Ei, Kennedy, olha só, falando em culpado, né? A deputada Carla Zambelli foi condenada a mais de 10 anos de prisão pelo STF. O caso já divide parlamentares no Amazonas. De um lado, Alberto Neto defendeu a deputada. Do outro lado, né? Bem do outro lado mesmo, Zé Ricardo aplaudiu a condenação. Então tá aí, é culpado, inocente, qual é? Conta essa história, essa situação pra gente aí. Então, Carlão, segundo a STF, ela é culpada, né? Então, por isso que ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF, por ser ali um grande... isso daí pode ser um grande abalo, Carlão, até mesmo para a imagem do PL aqui no nosso estado do Amazonas. Enquanto a base bolsonarista, ela tenta tratar esse caso como perseguição política, que geralmente é esse o argumento, a realidade é que a decisão ela foi unânime e baseada em provas de que Zambelli, ela
ela teria contratado um hacker para poder invadir o sistema do CNJ e aí poder espalhar também fake news sobre a questão do judiciário. A repercussão, ela teve grandes impactos aqui entre os políticos amazonenses. O deputado Capitão Alberto Neto, ele saiu em defesa da colega, ele disse ali que ele postou uma foto sorridente em relação ao discurso ali de que foi uma injustiça, numa tentativa de blindar o partido e manter ali a fidelidade em relação ao eleitor, Carlão, que tende a confiar mais nas coisas do PL e geralmente nessa condição ele acaba lidando como injustiça e perseguição política. Só que essa narrativa, ela foi bem diferente da narrativa apresentada pelo vereador Zé Ricardo, que ele é do PT. Ele já foi bem mais direto, ele classificou esse caso ali como parte de uma rede de mentiras, ódio, golpismo que marcou o governo Bolsonaro, exigindo punição dura para quem tentou enfraquecer as instituições e também ameaçar a democracia. Só que muitos outros parlamentares também ficaram num silêncio estarrecedor, Carlão. Muito por conta dessa repercussão negativa, né, da Zambelli, ela que foi uma grande influência, e além disso também ela teve ali os outros vereadores daqui de Manaus, como o vereador Rossi, Carpê, Salazar, eles não se manifestaram sobre o caso, Carlão. Tipo assim, melhor ficar quieto, né? Bom, vamos lá. Muita bronca. Nathalie Moraes, um caso absurdo, ignorante, estarrecedor, que segue acontecendo aí nos tempos atuais. É o seguinte, o Ministério Público está investigando possíveis crimes de racismo contra a vereadora Carla Leite em Maués. Bom, atos que infelizmente ainda acontecem. Vamos, como é que está a atualização desse caso? Conta mais, explica como é que aconteceu, Nathalie. Então, Karime, né, toda essa situação aconteceu com a vereadora Carla Leite, como você já adiantou, ela que é parlamentar do município de Maués, né, e segundo os documentos enviados ali à promotoria do Ministério Público, eu falo documentos enviados porque ela registrou o boletim de ocorrência, né, a Polícia Civil do Amazonas abriu um inquérito depois, né, que um perfil na internet intitulado ali como Portal Mudurucanha Falante, né, compartilhou nas redes sociais conteúdos comparando a parlamentar a um macaco, né? Chega a ser lamentável, né, realmente, esse tipo de situação. A gente noticiar aqui ainda nos dias de hoje conteúdos como esses, claramente racistas e criminosos, possam veicular nas redes sociais. Só que além disso, Karime, a situação se agravou ainda mais quando um servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social lá do município de Maués foi lá e endossou ainda mais essas ofensas. Ele chamou, ele fez várias ofensas, comparando a vereadora a animais, já fazendo ofensas à cor da pele dela, e toda essa situação realmente virou caso de polícia. E agora, inclusive, o deputado Rosenha, né, o Ednailson Rosenha, e o vereador Paulo Rodrigo estão cobrando realmente uma resposta, tanto do Ministério Público quanto a Polícia Civil do Amazonas. E eu reforço aqui, né, Karime, muito mais do que noticiar essa situação lamentável, a gente espera que a justiça seja feita. Isso é crime, as pessoas porque a gente passível de prisão, isso é crime. A gente não pode deixar que isso aconteça aqui no nosso estado. A gente vive em um estado marcado pela diversidade étnica e cultural, né? Aqui nós temos, né, realmente, nós temos indígenas, nós temos quilombolas, a nossa cultura é essa. Então a gente não pode, história, a nossa, né? Além de tudo, é nossa história. É muita ignorância uma pessoa se achar diferente, né? Superior melhor ao ponto, ser diferente. Se sentir superior a ponto de querer humilhar, de querer, só na cabeça dela, querer humilhar, ofender alguém pela cor da pele. Não, primeiro, as pessoas acham que na internet é terra sem lei. Não é. Essa pessoa precisa sim de pena. Isso é crime. Ela precisa responder por esse crime, passível de prisão. Outra coisa, faltou até aula de biologia. Os senhores estão falando de fenótipo ou de genótipo? Porque racista é muito burro. Sequer foi para uma aula de biologia. De novo, meu senhor racista, a senhora racista, a senhora está falando de fenótipo ou genótipo? Volta para a escola, responda essa situação e depois se posicione. Vamos seguir. Quem Paz é o seguinte, vamos falar de retorno, inclusive nós já comentamos esse assunto aqui que você trouxe pra gente logo no início da semana, né? O retorno aí, né, de Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus, ex-senador. Ele se encontrou com Silas Câmara e apareceu aí no cenário. Agora
Agora, Arthur Neto está de volta ao jogo e já falou que quer sim disputar um cargo em 2026. Olha aí. E na sua opinião, Ken, você que está com esse assunto aí, esse retorno é para valer mesmo ou é só mais uma tentativa aí de se manter relevante no cenário político, fazer aquele enxamezinho? Mas é o seguinte, se for realmente verdade, ele pretende qual cargo nessa situação toda? O que ele está mirando nesse processo agora para 2026? Então, Carlão, vou falar logo direto o que ele falou, né? Ele disse que ele pretende concorrer a cargo legislativo porque, segundo ele, vai ser muito interessante para ele contribuir para poder fazer mudanças mais significativas que o Brasil precisa. Essas foram as palavras de Arthur Neto. Deputado ao Senado, então. Exatamente. Eu aposto deputado federal. Eu também apostaria deputado federal, porque essa aliança até com o Silas Câmara ali, ele se reuniu, tirou fotos e tal, estava muito tendencioso aí para os republicanos, já mostra que ele está alinhado também com o pensamento do grupo Amazonas Forte de novo. Sim. Porque Silas Câmara estava lá no palanque junto com o Omar Aziz e também o senador Eduardo Braga, ou seja, ele não vai querer bater de frente com os dois grandes representantes do grupo. Então eu imagino que seja para deputado federal, mas bora ver aí que muita coisa ainda tem para rolar, O mais provável é deputado federal, realmente, com certeza. 6h32, é o que a gente está apostando. Valeu, Isso gente. aí. Kennedson Paz e Nathalie Moraes. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas no Amazonas, mais de 5.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas por causa da cheia dos rios. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora, Karime, nós vamos dar um giro aí no trânsito em Manaus de novo com ele, né? André Meirelles, hein, Karime? Vamos lá, boa noite, André. Então, tem um trecho da Avenida Itacolomi, no bairro Armando Mendes, que vai ser interditado, é isso? Como é que vai ficar aí os desvios? Conta pra gente, André Meirelles. Trânsito. É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para você, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7, um trecho da Avenida Itacolomi, entre as ruas Jota e a Rio Envira, no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital, vai ter, já começou essa interdição desde amanhã de hoje e segue aí até o dia 25, e vai acontecer para a execução de uma obra federal da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é conduzida pela empresa Energisa, né? Essa intervenção, ela integra aí um projeto do novo ANEEL da Energia de Manaus, que é aí para modernizar a infraestrutura elétrica da cidade, ampliando a capacidade de 69 mil volts para 235 mil. E então, de acordo com o engenheiro Moacir Torres, que é o responsável técnico pela obra, essa nova rede vai proporcionar mais estabilidade e segurança energética para os próximos 50 anos. Então, por conta aí dessa ação que vai acontecer ali no local, durante o período de interdição, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai adotar rotas alternativas para as linhas de ônibus que trafegam ali pelo local. Isso tudo para preservar o fluxo do transporte coletivo e também para reduzir os transtornos aos usuários ali do transporte, né? Vai afetar as linhas 535 e a 680, que tem esse sentido centro-bairro, que vão seguir até a Avenida Itacolomi, onde vai fazer os desvios pela Rua Envira, depois ali da Avenida Perimetral e em seguida vai pela Rua Jota, retornando à Avenida Itacolomi de novo para continuar o percurso normalmente. Também outras linhas que vão sofrer essa alteração, passando pela Rua Igarapé e Pichuna, 080, 535 e 680. O trecho interditado, ele vai estar devidamente sinalizado, vai ter, claro, os agentes de trânsito ali presentes para orientar toda a população, e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana também recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas e, claro, respeitando sempre a sinalização temporária. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, agora 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora conferindo em tempo e temperatura, vamos saber aí sobre a previsão do tempo, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite, ouvintes que acompanham com a gente aqui no 18 horas a previsão do tempo. E a quinta amanheceu chuvosa e nublada, né, hoje aqui na cidade. E apesar do começo da tarde ter ficado um pouco quente por causa das aberturas de sol, o dia seguiu nublado. E a noite promete ser chuvosa, com pancadas de chuvas mais fortes para a noite dessa quinta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 16 de maio, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, bom, a
A sexta vai começar com sol tímido, mas logo vai ficar nublado e vai chover de manhã também, que nem hoje. À tarde, espera-se um temporal forte, com trovoadas e muita chuva, a partir ali do meio-dia até umas 3, 4 horas da tarde. E à noite, o clima vai continuar nublado e a chuva vai continuar até a madrugada do sábado. Bom, a temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 99%. Muito obrigada, Vanessa Lima. Para 6h36. Olha só, o Rio Negro encheu mais 3 centímetros. Hoje está em 28 metros e 17 centímetros agora. Em todo o Amazonas, a cheia segue castigando muitas regiões, hein? Mais de 5 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas, Karine. Carlão, e a situação é ainda mais grave porque mais de 4 mil pessoas adoeceram por consequência da cheia. A inundação também afetou o abastecimento de alimentos e energia em cidades como Apuí e em comunidades como Santo Antônio do Matupi, no sul do estado. Nathalie Moraes está com essas informações e atualiza pra gente mais detalhes a respeito desse panorama da cheia aqui no estado do Amazonas. Não é isso, Nathalie? Mais uma vez, boa noite pra você, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui no 18 horas na 100,7. Karine, como você já adiantou, né? Mais de 5 mil pessoas desabrigadas, desalojadas por conta dessa questão da cheia em 2025. Ainda que a gente ache que a gente não tenha atingido picos históricos como os nos anos anteriores, a gente está falando de muita gente que precisou deixar as suas casas porque tiveram, né, as suas residências invadidas aí realmente pela força da natureza. E além disso, como você adiantou, Karine, pelo menos 4 mil pessoas adoeceram nesse processo, né? O que a gente sabe, acaba sobrecarregando um sistema que já está colapsado, como a gente já falou várias vezes aqui no programa 18 horas. A gente conversou com um tecnologista e especialista em desastres naturais, o Rafael Luiz. Ele falou sobre a região ali do transbordamento no Rio Madeira, que isolou os municípios na região sul do nosso estado, deixando pelo menos 70 mil pessoas prejudicadas. Vamos conferir aí o que diz o Rafael. Pessoas que foram desalojadas, desabrigadas, né, e ficaram doentes ou feridas, né. Infelizmente não houve registro oficial de nenhum óbito, né, mas a gente pode verificar o predomínio aí de municípios da região norte, né, muita decorrência das cheias, né, nos rios amazônicos, né. Então a gente tem um destaque no município de Borba, Nova Aripuanã e Manicoré, os 3 do Amazonas, onde se destacaram aí pelo número elevado de pessoas que ficaram doentes ou feridas, né, em decorrência de enfermidades de veiculação. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do Rafael Luiz, ele que é especialista em desastres naturais do CEMADEM. Essa questão da inundação também afetou o abastecimento de alimentos e energia em municípios como Apuí e também como lá na comunidade de Santo Antônio do Matupi, na região sul aqui do nosso estado. Atualmente, segundo o último boletim meteorológico enviado pela Defesa Civil Estadual, nós temos aí, Karine, né, 18 municípios em situação de emergência, segundo o boletim mais recente. Em todo o Amazonas, mais de 190 mil pessoas têm sido diretamente afetadas por conta dessa região, por conta dessa questão cheia, da cheia, perdão. Eu vi aqui a atualização, acabei de receber o boletim da cheia, chegou agora às 6h30 e realmente seguimos com os 18 municípios em situação de emergência, 39 em alerta. E o total de 195.518 pessoas impactadas diretamente pela cheia. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Valeu, Nathalie. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Wilker Barreto, que está aqui nos estúdios do 18 horas. Boa noite, deputado. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço, Karine, Carlão, a todos os ouvintes do 18 horas por essa oportunidade aqui. Nós temos uma conversa franca e deixarmos o Amazonas atualizado realmente dos problemas que infelizmente aí perduram. São muitos, mais precisamente essa semana nós falamos sobre as denúncias e a situação dos pacientes em tratamento de câncer, contra o câncer, lá na Fundação SECOM.
Por falta de medicamentos, a quimioterapia foi suspensa, essas pessoas foram mandadas para casa e não é a primeira vez. Deputado, como é que está essa situação do FCCom? Olha, é uma contradição, né? Porque se nós olharmos os números dos gastos, o Amazonas gastou, ano passado, 5,3 bilhões de reais em saúde. O que o Estado disse que gastou. Não, realmente gastou. Olha. Gastou, mas gastou de que forma? Cadê, né? Gastou mal, gastou sem fazer gestão, pitadas de corrupção que precisariam ser investigadas. Como é que pode um estado que tem 4 milhões de habitantes e o estado do Pará, que tem 8 milhões de habitantes, o Amazonas gastar mais do que o Pará e ter a saúde desse jeito? A conta não fecha, deputado, de jeito nenhum. Fornecedores em atrasos, falta de medicamento. Nós temos elementos suficientes para abrir umas centenas de CPIs, né, da Assembleia Legislativa. Só que para abrir CPI tem que ter assinatura. Tem que ter vontade política. Entendeu? Né? Então, essa é a nossa dificuldade. E então, a gente recorre, Carlão, aos órgãos de controle, usa das ferramentas que a lei permite e a gente tenta ao máximo. Por exemplo, o governador está inaugurando essas telemedicinas, que eu sou a favor da telemedicina. O que eu não sou a favor é do contrato de 197 milhões de reais com uma empresa do Piauí que quarteirizou o serviço e a licitação durou 2 minutos. Isso que é o que eu questiono. Nossa. Como é que uma licitação de telemedicina, que é um serviço hoje bastante difundido, ninguém participa, certo? É uma dispensa de licitação de uma empresa que nem dono do software é. É absurdo. É tudo com muita falta de transparência. Entendeu? Aí contratos aí de OS de 2 bilhões de reais, eu duvido você encontrar uma informação de transparência sobre esse complexo sul. Se você entrar agora na rede social do governador, ele está dizendo que foi lá no José Contente, um CAIC, que já está reformado há 5 meses. Ele está fazendo a visita como se fosse agora a reforma, um CAIC fechado, Karine. É 400 atendimentos por semana que não são realizados para criança. Vamos lá, Carlão, vamos seguir, que é muito assunto ainda mais. Olha só, inclusive, é um assunto interessante também que o senhor cobrou do governo. Isso foi hoje, inclusive, deputado, a reabertura imediata de 4 CAICs aqui em Manaus. Deputado, essas estruturas que foram reformadas, elas estão abandonadas? Como está essa situação desses CAICs? Quando eu comecei a denunciar, isso está com quase um mês e meio atrás, eram 6 unidades. 2. A Edson Melo do Zumbi já estava reformada e entregue da CEINFRA, para que a pessoa possa entender, a Secretaria de Obras do Estado faz a reforma e entrega aos cuidados da Secretaria de Saúde. Já estava há 1 ano parado, já reformado. Já entregue. Aí, Secretaria de Saúde, e agora? Começou a funcionar agora, o Edson Melo. 1 ano depois. 1 ano depois. A Alexandre Montoril, lá no Petrópolis, igual modo. Certo? Tem outras 4 unidades que já estão há meses e outras há anos reformadas e paradas. E por que isso acontece? Falta de prioridade. A secretária de Saúde não sabe disso, não? A secretária não vai visitar, não? Não despacha com o governador, não? Então, amanhã é sexta-feira. É mais uma semana que 4 CAICs que poderiam essa semana ter atendido, Karine, 1.600 crianças. Nesse exato momento tem mamães indo para os prontos-socorros em busca de atendimento, pegar o senhor chá de cadeira. Muitas delas com a criança de colo de 3 a 4 horas, porque febre em pronto-socorro não é prioridade. Sim, fica lá horas esperando. Isso é desumano, gente. Isso é cruel, isso é um crime. Muito. Então eu estou cobrando hoje foi mais um dia, que é mais uma semana que se encerra. E quando eu vejo o governador botar na sua rede social, tratando o assunto como se fosse um assunto de agora, não é. Esse CAIC está reformado desde janeiro. Gente, não pode. E outra situação, o senhor cobra a presença da secretária de Saúde do Estado para prestar esclarecimentos e simplesmente não fala nada, sequer satisfação para o público, para o cidadão, porque pelo menos isso o Estado deveria dar. Novembro do ano passado, a secretária, no seio da Comissão de Saúde, da qual eu sou membro titular, assumiu o compromisso de voltar com todos os membros titulares para fazer as apresentações necessárias para justificar a contratação da OS.
Eu pergunto, Karime, ela voltou? Até hoje nada. Eu estou tendo que denunciar no Ministério Público com base da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei federal, porque os documentos quando são enviados incompletos ou muitas das vezes nem são enviados. Um contrato de 2 bilhões de reais, certo? Que a gente não tem acesso às produtividades. Inclusive, eu já estou para os próximos dias, não vou dizer a data, vou fazer a fiscalização em algumas unidades de saúde, porque como é que eu posso? Hoje eu fui fiscalizar CAICs, fui em CAICs. Ontem eu fui falar depois de um assunto que vai cair para trás, que é o CER, Centro Especializado de Reabilitação. A gente também tem... Que isso aí é outro escândalo. É um escândalo. Né? Literalmente é um escândalo. Agora, vamos terminar o assunto da OAS, né? Porque é tanta... qual a sua avaliação desses meses aí da OAS, da Organização Social, administrando o 28, o Instituto da Mulher, Dona Lindu? Eu não tenho dúvida, Karime. Eu desafio aqui publicamente o governo, desafio a secretária, que se os números forem abertos, nós vamos provar que o Platão Araújo e o João Lúcio de dezembro para cá explodiu, porque o 28 de agosto não está atendendo como atendia. Sim. Está devolvendo pacientes. Eu estive essa semana, na terça-feira, na Coordenadoria Criminal do Ministério Público, fui muito bem atendido pelo promotor Vicente, que eu tenho denúncias que eu já formalizei, que vai ser distribuída para devida averiguação, de mortes por negligência no 28 de agosto. Olha aí. Negligência dos profissionais que foram contratados agora. Porque as pessoas que estão lá não estão preparadas. Certo? Isso é grave. São relatos de pessoas que são médicos, mas você vai colocar um recém-formado dentro da linha de frente de um 28? Esqueça. Não pode. Então, é muito grave. Eu levei a documentação, o promotor me orientou a fazer a denúncia individual. Eu vou fazer isso. Estou protocolando, porque eu quero até aproveitar aqui a audiência da Mix, 18 horas. Se você tiver alguma coisa, perdeu um ente querido, sabe que foi uma questão de negligência, entre em contato comigo. Pronto. Pode ser de forma reservada, não precisa às vezes nem se identificar. O senhor tem nas redes sociais, dá o seu Instagram. É o Wilker Barreto AM, certo? É o meu Instagram e Facebook. É fácil de achar. O Wilker Barreto AM. Né? O Wilker com K, né? É WILKER Barreto. AM. Já aparece logo. Pronto. Essas denúncias chegam por lá. Pronto, Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho uma informação de produtividade, um contrato bilionário. Na última reunião que eles tiveram na Assembleia Legislativa, o diretor não respondeu os meus questionamentos. O estudo da FGV, ele não justifica aqueles 120 milhões de economia, certo? Então, os números por si só, eu sou economista. Se o governo tivesse tanta certeza que o 28 de agosto com o Complexo Sul fosse uma coisa que os números mostrariam, eu estaria tendo dificuldade de ter acesso nele? Não, seria a primeira coisa que eles iam divulgar. Porque os números não mentem. Sim, exato. O problema é que hoje existe uma desinformação através de comerciais que mostram o Amazonas que só existe na televisão. A segurança pública do governo funciona no comercial. A saúde é que nem o Pladão Delfina Sírio-Libanês no comercial. Mas eu duvido o governador ir lá no João Lúcio agora. Eu duvido o governador ir no Platão Araújo. Ele vai fazer vídeo combinado lá dentro do 28 de agosto. Certo? Maquiado, com a iluminação perfeita, com tudo bonitinho. Vá no SPA da colônia. Não, é assim, é difícil, né, o deputado, porque o governo não consegue pagar o que deve, caloteiro. As empresas que prestam serviço à saúde continuam sem receber. A gente, em 2023, nós noticiamos aqui aquelas 15 empresas prestadoras de serviço que estavam com o pagamento, o repasse atrasado. Os médicos, inclusive, fizeram aquela greve de atender só emergência e urgência. O governador sentou para negociar, parcelou as dívidas, ok, só que até aí deu calote, nem a palavra ele honrou, está devendo de novo. Olha, eu vou falar aqui um número. O Amazonas hoje deve mais de 2,8 bilhões de reais só com a saúde. Só com essas empresas terceirizadas? Todos. Meu Deus. Fora porque os contratos indenizatórios não aparecem, só aparece quando solicita empenho.
E, deputado, voltando ao centro de reabilitação, que é uma outra situação preocupante também. Inclusive, o senhor denunciou o abandono, obra abandonada pelo governo do Amazonas. Inclusive, custou 7 milhões de reais aos cofres públicos, não é isso? Carlão, eu confesso que quando a minha equipe me trouxe essa denúncia, eu no momento eu duvidei. Eu não acredito que um governo deixa uma unidade tipo 4. E eu faço questão aqui de falar, olha o alcance do que significa um centro especializado de reabilitação. É um centro que teria ortopedista, traumatologista, neurologista, psiquiatra, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Atenderia qual o público-alvo? Atende de crianças e adultos, pois o foco é a pessoa com deficiência. Uma obra de quase 7 milhões de reais, devidamente entregue pela Secretaria de Infraestrutura, validado pela Caixa aos cuidados da Secretaria de Estado da Saúde em 2020. Desde 2020. Muito tempo. Se as imagens puderem ser passadas aí, é estarrecedor. Está abandonado, tudo já foi destruído desde 2020. Um prédio de 4 anos e meio era para estar funcionando, servindo o povo. Meu Deus. Eu falei hoje na tribuna da Assembleia, esse protocolo eu faço questão de ir pessoalmente no Ministério Público Federal. Porque esse dinheiro precisa voltar aos cofres públicos. E o governo precisa, novamente, terminar a obra e botar para funcionar. Porque ainda tem o esqueleto lá. Tem alguns milhões gastos lá. O maior prejuízo é não botar para funcionar. Claro, prejuízo para a população. Agora, como é que as imagens que estão na minha rede social, sabe? Sim. Por si só mostram, é muito grande lá, Karine. Era para estar atendendo milhares de pessoas com deficiência. E como é que o governo e passou vários secretários de saúde, ninguém foi lá e fica atrás do Delfina. O hospital referência para o governo, será que ninguém viu? Será que que é esse prédio aqui? Ninguém teve a curiosidade? Deputado, é a mesma história do Hemoan, né? Tá aqui, todo mundo passa. Aqui, né? Do lado da Arena da Amazônia. Não é a mesma situação? Tá faltando? Olha, geralmente, você não faz as coisas quando o dinheiro público falta. O ano passado foi a maior arrecadação da história do Amazonas. 35 bilhões de reais. O problema do Amazonas hoje é má gestão. O problema é que nós precisamos ter a coragem de fiscalizar. Só que para me fiscalizar eu preciso chamar um secretário na Assembleia, eles não vão, e a Assembleia não convoca. Aí nós temos que usar o quê? A Lei de Acesso à Informação, que é uma lei federal, denunciar os secretários do Ministério Público que eles se negam a informar. Eles sequer dão satisfação à população. Isso é loucura, isso. Olha, semana passada, um fornecedor da Secretaria de Segurança Pública ameaçou tirar 200 viaturas porque está 11 meses sem receber. 11 meses sem receber, nós estamos em maio de 2025. Subtendes o quê? Que ele virou 2024 desde agosto sem receber. E para onde foi o orçamento 2024? Nós estamos no meio do ano de 2000. Não chegamos nem no meio do ano. E nós já estamos num colapso de falta de pagamento. O que mais me assombra é um estado do tamanho do nosso ficar dependendo de empréstimo. Pergunte, Karine, de qualquer fornecedor. Qualquer coisa na secretaria deixa cair o empréstimo. Imagina, um pai e uma mãe de família ter que viver usando o cheque especial e o cartão de crédito. As suas finanças estão ruins. Tem alguma coisa errada. É lógico. A conta não está fechando, aqui é o básico de casa. A gente escutou aqui no LFCCom, foi o Kennedson que trouxe essa informação pra gente, que eles estavam falando que o medicamento estava vindo de acordo ainda com o dinheiro de ajuda da Covid. Era com esse dinheiro que eles estavam comprando medicação e aí tinha que esperar e não vinha mais porque ainda era um fundo Covid. Quer dizer, e os 5 bilhões que deveriam ter sido realmente investidos na saúde? Eu digo o seguinte, o gestor
já tem que saber quanto custa a Fundação SECOM por ano, já tem uma média de gastos de medicamento, gasto de pessoal, as unidades de pronto atendimento. Quando manda o orçamento, vocês acreditam que quando manda o orçamento para a Assembleia aprovar, nem a folha de pagamento está coberta, porque tudo fica 40% para remanejamento do governo? Então, a LOA é uma peça, a LOA, para quem não sabe, é a Lei Orçamentária Anual. É uma peça de ficção. Que, de fato, nessa gestão não funciona. Pegue os números do SECOM. O SECOM começou com migalhas no orçamento, está lá, na letra da lei. Então, a situação hoje é muito grave, já estou alertando que nós teremos um final de 2025 caótico. Eu vou formalizar ao Tribunal de Contas que, na minha opinião, o governo do estado do Amazonas, as suas contas, acredito que estou falando, já merece entrar numa intervenção branca. Já merece entrar, porque se nós puxarmos os fornecedores, todos estão em atraso. Mas não é 1 ou 2 meses, certo? E para onde está indo a receita do estado? Pois é. E isso reflete na falta de segurança, na educação, que nós somos o último lugar do Enem. Sim. Que eu estou escutando até gracejo dizendo o seguinte: pelo menos pior do que estar não pode ficar, porque a gente não pode ser menor do que o último. Menor do que a gente mesmo, né? A gente já está lá no fundo. Educação, saúde, segurança pública nem se fala. Estão em colapso. Agora, exato. Quero que no domingo assista os comerciais. Tá tudo lindo lá, né? É o Amazonas. Maravilhoso. Deputado, seria o caso da gente pedir uma intervenção federal para finalizar? Não, a intervenção federal é importante explicar isso. Explica. A intervenção federal não acontece porque para o Congresso. Entendi. Em gesto, não é bom pra gente. Não acontece. Certo. Porque para o Congresso, lembra do Rio de Janeiro. Verdade. Mas isso, nós temos aqui instrumentos. Nós temos que começar a Assembleia a ter a coragem de chamar o secretário de Saúde, a secretária, o secretário, a secretária de Educação, que, por sinal, eu gosto de ser justo, é a única secretaria que ainda me responde alguma coisa, é a SEDUC. Que beleza, olha aí, que maravilha. Nós estamos tentando mediar a questão do colégio estadual. Sim. Sim, da reforma dos prédios históricos. A reunião ia ser para dia 19, mas o IFAM não mandou os documentos. Sim, mas estão atuando ali, né? As outras secretarias, sequer. Só que quando falta uma informação para a Assembleia, está desmoralizando o parlamento como um todo. Verdade. Porque a representatividade do Amazonas não está no governo, está no parlamento. Essa semana nós vimos o secretário de Esporte ser cobrado publicamente. Ótimo! E o que está faltando para nós cobrarmos a segurança, as outras a saúde, certo? A educação. Parece que o senhor anda sozinho lá, né, o deputado? Olha, eu tento mostrar para os nossos pares o seguinte, que a minha oposição contra o governador não é pessoal. Acerta que tem meu apoio. Aqui também acerta que a gente elogia. Como é que eu posso ficar calado quando eu vejo um prédio público para atender deficientes, entregues há 4 anos, que custou 7 milhões de reais em escrombos? Nem a cadeia pública da 7 de setembro está tão deteriorada como está esse prédio. Sem condição, deputado. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço aí dessa metralhadora de informações que nós passamos aqui. Importantíssimo para a sociedade, para que as pessoas tenham noção do que realmente está acontecendo. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Peço que vocês possam acompanhar o nosso trabalho. Eu quero aqui registrar publicamente que aqui é uma das poucas oportunidades que eu tenho de falar. Valeu. O 18 Horas é um dos poucos veículos que me chamam para entrevistar. Mas tu sabe por que não me chama a grande maioria? Por o que eu falei agora há pouco. Verdade. Uma cobrança saudável. Uma cobrança que deve ser feita pela sociedade, inclusive. Perfeito. E eu digo o seguinte, eu não faço gravado, eu só faço ao vivo, porque gravado eu posso até editar minha fala. Tá certo. Valeu. Muitíssimo obrigada. Deputado estadual Wilker Barreto, que esteve hoje aqui conversando com a gente do 18 Horas. Boa noite. Boa noite. 18 horas. Vamos de esporte, Carlão. 18 horas. Esporte.
Olha só, a Justiça do Rio de Janeiro afastou o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Ele foi, sim, afastado pela segunda vez desde que chegou ao cargo. A decisão foi causada por uma assinatura supostamente falsa de um dos vice-presidentes da entidade, o Coronel Nunes, em um acordo que dava poder a Edinaldo Rodrigues. Carlão, a situação está muito complicada, viu? A decisão do afastamento foi da Justiça do Rio, tomada pelo desembargador Gabriel Zefiro. Quem fica no comando da CBF com a missão de convocar eleições é o vice-presidente Fernando Sarney. Ele foi um dos que entrou com petições na Justiça durante as últimas semanas para tirar Edinaldo do poder. Agora 7 em ponto, Carlão. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Quem é a culpa do roubo bilionário nos proventos dos aposentados e pensionistas do INSS? Essa é a pergunta. Na área política, situação e oposição se acusam mutualmente. O fato é que a estrutura do Estado brasileiro foi usada pelo criminoso por muito tempo e em vários governos. Os criminosos não tiveram um pingo de pena nem empatia com os pobres aposentados do INSS. É gente sem escrúpulo, perigosa e de alta periculosidade. Em defesa da sociedade, a justiça deve agir rápido, de forma célere. Há um ditado que diz: justiça que tarda falha. Não é justiça. E nesse momento toda a sociedade espera e cobra punições exemplares. Tão importante quanto devolver o dinheiro roubado é a condenação dos criminosos, sejam eles quem forem. E isso é realmente muito mais importante do que lacrações de redes sociais que causam apenas burburinhos, quase nada relevante e até escondem o que realmente interessa. A sociedade exige sim a devolução do dinheiro e a prisão dos ladrões responsáveis. 18 horas. 7-2, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.